graça, de favor, de cura, de restituição, de libertação. Então, não perca por nada esses momentos que o Senhor reservou para te abençoar, para falar com você, para te trazer cura. Então, é nesse ambiente, nesses momentos aqui em que o Senhor, com a igreja, há uma unção aqui, irmãos. Quando a igreja se reúne, o corpo de Cristo está aqui, há uma unção se manifestando. Você crê nisso? Há uma unção, há um poder, há uma graça que se manifesta quando o corpo de Cristo se reúne, quando a igreja se reúne. Diferente da cela é outro momento, mas o culto também é um momento muito importante. Não perca por nada. Amém? Em nome de Jesus. Nem se seu time mais querido for jogar no mesmo horário, mas você está aqui porque você honra o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia dos pais. Vamos aplaudir o nome de Jesus pelos pais. Você que tem seu pai vivo com você, não perca a oportunidade de honrá-lo em todo o tempo. Amém? Isso é tão precioso. Isso é tão espiritual. Isso libera algo poderoso no mundo espiritual pela sua vida. E para os que não têm mais pai, como eu, partiu. Mas nosso Pai Celestial é aquele que supre todas as nossas necessidades. Nosso Pai, Paizinho, o Abba Pai, Ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele supre toda a dor, toda a saudade do Pai terreno, Então, Ele também coloca pais espirituais na nossa vida. Para suprir esse... Me perdoe, irmãos, mas eu estou um pouco emotivo hoje. Mas assim, Ele coloca homens de Deus na nossa vida para ser pai. E os filhos também espirituais, O Senhor tem nos dado. Hoje fui surpreendido. Passa aqui, meu bem. Pelo meu filho. Ele é filho ainda. Mesmo se for para o discipulado, ele sempre será meu filho. Ganhei um copo do Corinthians, olha, mas, aleluia. Não. Ô Eduardo. Aí, Eduardo. O Eduardo é o único que me consola quando o Corinthians perde. O Eduardo. O Kaique, obrigado, Kaique. Você... Foi difícil. É que ele torce para outro time, Irmãos, olha só. Eu tive tantas chances de mudar de time, irmãos. Tantas chances de mudar de time. Casei até com uma São Paulina para ver se mudasse, Robson. Mas assim, sabe por que eu continuo com o Corinthians, irmãos? Por causa do meu pai. Meu pai era corintiano roxo. Em homenagem ao meu pai, terreno. Não tem como. Assim, é mais questão hereditária, questão genealógica. Maldição hereditária, né? Tá rejeitado. Mas glória a Deus, irmãos. Deus é bom o tempo todo, amém, irmãos? Que bom. Deus, nós nos alegramos, nós choramos, nós rimos, Aqui é a família de Cristo. É aqui que você se alegra, aqui que você chora, aqui que você briga, aqui que você... Não, aqui a gente... aqui que a gente se lixa, é aqui. Então, o Senhor está aqui. Aqui ontem foi uma festa linda, sexta e sábado, uma festa arraiada, nova vida. Irmãos do céu. Ontem eu extrapolei um pouco na dança, Jesus amado, eu cheguei em casa com o joelho estourado, com a coluna travada. Senhor amado. Mas no final
estou aqui inteiro. Rapaz, a gente descobriu tantos talentos ontem, irmãos. Nem sabia que o Robson dançava. O Robson dança, rapaz. Descobri aqui que o Robson dança. Enfim. Deus foi bom demais. Nos alegramos ali ontem, no arraiar. Foi poderoso, né? Nossa agenda, esse mês ainda não teremos o encontro, tá, irmãos? Vamos marcar uma próxima data. Por conta da agenda, nós teremos outra data para o encontro. Será divulgado aqui. Empreendedores e empreendimento e finanças no dia 25 de agosto, também, aqui no nosso prédio, só para mulheres. Dia 28, imersão dos radicais livres também, será divulgado aqui uma data. A data dia 29, o lugar, tá bom? Em nome, oração das mulheres, última segunda-feira do mês. Aqui no nosso prédio também, as irmãs se reúnem para orar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor, Ele tem colocado em nossos corações, o desejo do Senhor é que nós transmitamos graça quando nós falamos, amém? Então, o que você declara pode transmitir morte ou transmitir vida. Mas nós somos daqueles que transmitem vida. Amém? E o Senhor tem nos levantado essa geração justamente para isso, para manifestar o favor de Deus. E acredite, o Senhor tem favor na sua vida. E quando o favor se manifesta, milagres acontecem, você crê? Quando o favor se manifesta, irmãos, vai acontecer algo sobrenatural. Principalmente, nós estamos falando de finanças, na área financeira da sua vida, às vezes está travado, às vezes não avança, dificuldades, lutas, mas acredite, o favor de Deus se manifesta e traz vitória na sua vida. Nós vemos em relação ao povo de Israel, era um povo escravo, era um povo oprimido, era um povo que não tinha condições para nada, irmãos, e eles clamaram, nós aprendemos aqui, domingo passado, suspiraram, gemeram diante do Senhor, choraram diante do Senhor devido àquela situação, e o Senhor se manifestou, e não vai ser diferente na sua vida, a graça vai se manifestar, amém? O favor vai se multiplicar, clame a Ele. A pastora Luísa contou um testemunho, ele até teve um pouco de receio, mas assim, o Senhor falou forte com ele para compartilhar, que Deus falou para ele assim, eu ouço as suas orações. Falou com ele fortemente, eu ouço as suas orações. E Deus, irmão, já havia confirmado isso no meu coração há algumas semanas. Ele só trouxe mais convicção ainda, através do pastor Aloysio, do testemunho dele, que ele ouve as nossas orações. E ele falou forte comigo, olha, eu sou seu Pai Celestial, eu cuido de você e ouço as suas orações. Então, cuidado, com todo amor e carinho, cuidado com o que você pede. Então, eu assim, fiquei impactado com isso, o Senhor falou forte no meu coração. Coisas simples, coisas pequenas, o Senhor ouve você. Mas existem tempos de manifestação daquela resposta. Às vezes, para o Senhor manifestar algo na sua vida, requer um processo. Amém? Mas não desista. Persevere. Até que o milagre se manifeste. Existem processos, amadurecimento, crises, lutas, mas Ele não te abandona. E Ele está com você. Para a gente entender essa verdade, Êxodo 3, do 20 até o 22, relata a história do povo de Israel, que estava escravo no Egito. Só te contando aqui, né, dessa história. Mas o Senhor, Ele manifestou o favor dEle diante dos egípcios. O texto fala assim, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir.
eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. Deixa eu declarar sobre a sua vida. Você vai encontrar favor diante das pessoas, diante dos clientes. Os clientes vão te procurar, os clientes vão te abençoar. Haverá conexões divinas na sua empresa, na sua casa, nas suas finanças. Você vai encontrar favor diante dos homens, por causa do favor de Deus. Você crê nisso? Quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Eu declaro, as suas mãos se encherão de toda a prosperidade dos céus sobre a sua casa, sobre a sua família. Cada mulher pedirá à sua vizinha, que bênção, irmãos, e a mulher que estiver hospedada na sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Foi o que aconteceu. Irmãos, houve uma restituição sobrenatural na vida daquele povo. Anos debaixo do jugo do diabo, debaixo de escravidão. E a Bíblia fala ainda que eles, quando participaram do Cordeiro Pascual, foram renovados na sua saúde. Aquele que mancava, aquele que sentia dor no joelho, aquele que sentia dor na coluna, saiu revigorado, participando do Cordeiro que é Cristo Jesus, uma tipificação de Cristo. Se alimentaram do Cordeiro assado. Colocaram sangue nos umbrais das portas, onde o anjo, a última praga, onde o anjo passou por cima, porque viu o sangue. E assim é na sua vida, irmãos. Assim é na sua vida, há o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Você crê nisso? Ele não pode te tocar. Então, há prosperidade sobre a sua vida. Só que o propósito disso tudo não era somente para o povo desfrutar daquela riqueza. O propósito de Deus era levar aquele povo, e lá no deserto eles construiriam o tabernáculo, construiriam a sua casa e adorariam ao Senhor. O próprio Moisés falou, deixa o meu povo ir para adorá-lo no deserto. Então o propósito principal, vamos dizer assim, daquelas riquezas é para adoração ao Senhor. Quantos estão entendendo? Eles desfrutariam daquela riqueza, mas investiriam na adoração a Cristo, na adoração ao Senhor, investindo na sua casa, na sua obra. Esse era o coração do Senhor. Mas em certo momento o inimigo, de alguma forma, semeou no coração daquele povo, não, Deus abandonou vocês. Porque Moisés havia subido ao monte durante 40 dias ali, recebendo as leis, recebendo ali as tábuas. E aquele povo começou a abraçar aquela mentira, falou, realmente, o Senhor nos abandonou. Como que um Senhor que resgata com 10 pragas do Egito, resgata, restitui, abençoa, faz com que as vizinhas tragam, todos os vizinhos tragam as riquezas para ele, como assim ele os abandonou? Abriu o mar vermelho, trouxe maná dos céus, fez sair água da rocha, cuidando com graça e com favor, mas em certo momento eles acreditaram numa mentira do inferno, de que Deus não estava rodeando ele com o seu favor. E como consequência, eles levantaram um bezerro de ouro e disseram, esse aqui sim nos tirou do Egito. Pastor Emílio, que absurdo. Mas, infelizmente, muitos de nós acreditamos, irmãos, na mentira do maligno. Por isso temos que rejeitar toda e qualquer mentira que o diabo tenta lançar contra o nosso coração e crer nas palavras da graça. Você crê nisso? Abrace as palavras da graça. Abrace as palavras do favor de Deus na sua vida. Creia, o que Deus diz vai acontecer. O que Deus diz é a verdade. Se aproprie das palavras de Cristo, das palavras de graça na sua vida. E declare, eu vou prosperar, eu vou vencer essas dívidas, o Senhor vai me abençoar. Declare, vai acontecer. Você está entendendo? E o bezerro de ouro vai ser desfeito nas nossas vidas. Diga, não há bezerro de ouro na minha vida. Somente o Pai Celestial se manifestará com a sua graça, com o seu favor,
em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar, receba aí o seu envelope, faça o seu Pix, prepara o seu celular para o QR Code que será projetado aqui, em nome de Jesus. Esse é um tempo de prosperidade. Esse é um tempo que o diabo vai ser envergonhado na sua vida, na área financeira. Esse é um tempo em que o inimigo vai cair diante de você. Algum inimigo que está prendendo a sua área financeira, nós vamos orar em nome de Jesus. Você que entregou o seu dízimo, nós sempre damos essa oportunidade, porque queremos orar pela sua vida. Vem aqui à frente, né, num sinal de fé, de ousadia, e nós vamos orar pela sua vida, agradecendo a Deus pelos dizimistas, né, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida, né. Prepara a sua oferta, prepara o seu dízimo, e nós vamos orar agora, agradecendo o Senhor por esse momento tão precioso. Senhor, nós reconhecemos que assim como o Senhor abençoou o povo de Israel, o Senhor restituiu, o Senhor abençoou financeiramente, fisicamente, a sua saúde. Nós cremos também na nova aliança, que o Senhor tem nos rodeado de bênçãos, de favor, de graça. E nós rejeitamos toda voz de mamon, toda voz do maligno que diz que não temos, que diz que não podemos, que diz que nós continuamos assim endividados. Isso não é nossa realidade. Nós rejeitamos toda a mentira do maligno, caem por terra agora, porque nós somos prósperos, nós somos abençoados, nós somos aquele que vai investir, é aquele que entrega o dízimo, aquele que oferta na obra. Sim, desse nós somos, porque essa é a nossa realidade. Fazemos parte de uma família próspera, em nome de Jesus. Diga, eu sou abençoado, diga, eu sou próspero. Agora declare uma palavra profética na vida do seu irmão. Você é abençoado, você é próspero, você é cheio do favor de Deus, em nome de Jesus. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Você pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Fim de semana, né, como o discipulador Kleber disse, agitado. Imaginei hoje, né, que os irmãos iam estar mesmo assim, com deslocamento de vértebras, eu imaginei. Porque assim, a turma que dançou foi bem grande, né, a turma, né, que dançou. Eu fiquei até surpreendido mesmo com algumas pessoas, né, que dançaram. Tinha gente armada aí, vocês viram, não? Gente do céu, era arma fake, viu? Tinha gente, sabe, já estava achando que era de verdade. Só algumas pessoas tinham de verdade, né? Nós que estávamos dando tiro, era de mentira, tá? Mas foi muito gostoso a nossa festa, irmãos. Muito bom mesmo, né? E você precisa aproveitar esses momentos, né? A gente realmente tem a vida aqui como igreja de bastante labor, né? O Senhor, ele gosta de lembrar isso lá em Apocalipse, né? Conheço tuas obras, teu trabalho e teu labor. Então, realmente, nós temos bastante labor. A gente tem várias coisas para realizar, para fazer. Mas no dia de se divertir, de parar, por exemplo, né? Eu quero fazer um retiro aí nos próximos meses. E um retiro para a gente sair também, tomar um banho de piscina, né? Comer um churrasco, uma carne assim, relax, tranquilo, light. O retiro da família, né? Inclusive, nós ganhamos a família do Edward, né? Num retiro desses aí. Foi muito legal. Primeira vez que o Edward foi no nosso meio, né? Nas coisas, participar, foi num retiro, né? E ele participou lá. Eu acho que ele deve ter ficado contagiado com aquela água verde que nós tomamos banho, né, irmãos? Lembra daquela piscina verde, musgo, verde Shrek, né? O duro é que o piscineiro naquela época falou, não, pastor, amanhã tá tudo tranquilo, tá limpinho, cristalino. Eu cheguei lá, tava pior. Quando eu olhei na sexta, tava verdinho. Quando eu olhei no sábado, tava verdão, né? Fazer o quê, né? O pântano do Shrek. Mas assim, estou preparando, né, outro lugar para nós irmos passar o dia. Na verdade, não passar o dia, passar 2 dias, né? A gente vai
fazer o retiro da família assim, para dormir, né? Passar de um dia para o outro, você dormir, a gente poder estar ali se alegrando, e vai ser muito gostoso. Então aproveite quando tem festa, né? Aproveite quando tem isso aí. E no mais a gente tem servido ao Senhor com intensidade, porque a gente só tem uma vida para queimar, né, irmãos? Depois que acabar essa, não tem mais jeito. Ontem, se você ficou sabendo, quem foi sorteado, né, no leitão foi o pastor Henrique Finoto, tá? Foi o número 370 que foi sorteado. E quem não viu, eu coloquei a minha avó para sortear. A minha avó tem 87 anos, ela trata de glaucoma, né, nos olhos, ela enxerga uns 10% só. Então, assim, era realmente para ver que ela não estava vendo o que estava pegando, né? Então, ela foi lá, botou a mão e ela mexia, ela pode? Não, mexe mais. Aí mexia, até que pegou um. O pastor Henrique Finoto ganhou um leitão, 17 quilos, quase 18 quilos, hein? Dá para comer bastante vezes, né, no dia, né? Eu vou ver se eu consigo ajudar ele a comer isso aí, porque vai dar um trabalho imenso, né, irmãos? Eu vou ver se eu consigo ajudá-lo a comer esse leitão aí, que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Bom, Kleber já falou também, nosso encontro foi adiado, tá? Nós não faremos nesse fim de semana próximo, inclusive o jejum amanhã começaria também, não vai ter, que era o jejum do encontro com Deus, tá? Mas nós vamos remarcar essa data aí, eu vou sentar com o presbitério, os pastores, né, os associados aí, para a gente programar. Eu cometi um erro na semana passada, parece que eu falei que a nossa conferência é em setembro, não é, tá, irmãos? Eu errei o mês, é 10, mas não é de setembro, é 10 de outubro, tá? Então tem 2 meses para a nossa conferência aí, mais ou menos, 60 dias, para a gente preparar, fazer essa outra grande festa, e vai ser um dia só. O dia 10 de outubro, nós vamos começar de manhã, 8 da manhã, e vamos terminar 10h30 da noite, a nossa conferência, tá bom? Vai ter inscrição, você vai pagar a inscrição, nós vamos ter aqui 135 lugares para receber os irmãos, tanto os irmãos de fora da cidade quanto os daqui, então você vai precisar fazer a sua inscrição. Creio, né, eu vou definir ainda com também o valor, um presbitério, mas creio que vai ser entre 50 e 75 reais, tá bom? A inscrição aí para a conferência. Vai vir o pastor Henrique Finoto, que essa conferência é dele, tá? Essa conferência é da Vinha Imperial Associados, ok? Vai vir um pastor Henrique Finoto, a pastora Hélida ministrar, e quem mais ele decidir que ministre, tá bom? Essa não é da Nova Vida Conference, essa é a Vinha Imperial Associados, é a qual nossas igrejas fazem parte, que eu sou o supervisor regional, tá bom, irmãos? Vai ser poderoso demais, em nome de Jesus. Bom, lá na videira de Goiânia, está sendo feito um jejum, e nós vamos fazer logo mais também, 21 dias transmitindo graça, tá bom? E quem está acompanhando tem sido muito abençoado, eu tenho certeza. Está sendo um jejum diferente, né? Eles não estão no prédio todos os dias, eles estão diferentes, estão fazendo online, né? E estão também na sexta, sábado, domingo só, fazendo no prédio. Está sendo um jeito diferente de fazer. São 3 semanas, cada semana de um jeito. Eu gostei bastante da dinâmica, né? Dá uma inovada, mas acaba que a gente absorve as palavras, ok? E a palavra que eu vou pregar hoje aqui tem a ver com esses temas aí de transmitir graça. E o tema da palavra de hoje, que você vai ver também na célula durante a semana, é: a vitória está perto de você. Amém ou não? Eu queria que você desse uma olhada por lado, porque quem sabe a pessoa que está do seu lado é instrumento da sua vitória. Dá uma olhada aí se tem alguém poderoso aí em Deus na sua vida, né? Alguém que vai ser usado por Deus. E eu queria que você profetizasse para esse irmão, fala assim, ó: a vitória está perto de você. Amém ou não? Eu creio, viu? Suas palavras definem o curso da sua vida. Preste atenção no que você fala. Preste atenção no que você ora. Se você desejar saber como vai ser a sua vida daqui 5 anos, ouça o que você está dizendo agora, nesses dias. Você quer saber o que vai acontecer na sua vida daqui 1 ano? Ouça o que você está falando sobre si mesmo agora. Porque aquilo que sai da sua boca está gerando sementes.
estão sendo plantadas e você vai colher do fruto da sua boca. E não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus anuncia isso. E eu quero que você tenha declarações verdadeiras a respeito da sua vida. Então, nunca você declare coisas negativas. Por exemplo, eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou enriquecer. Eu não vou passar no concurso. Ixi, tem tanta gente já. Tem gente que faz inscrição do concurso, aí declarando que não vai passar. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não passa. Ela não passa, porque ela faz a inscrição declarando, eu não vou passar no concurso. Tem muita gente lá fazendo. Ixi, tem tanta gente. Ixi, acho que é 1.700 pessoas por vaga. Quantas vagas você precisa quando você se inscreve num concurso, irmãos? Não é uma? Se tem mais do que uma, você já pode entrar. Mas depende de como você declara. Então, tem muita gente declarando o contrário do que quer ver. Então, nunca declare, né, coisas negativas a seu respeito. Por exemplo, você que é solteiro, nunca declare, não vou achar ninguém. Nessa igreja não tem ninguém. Essa igreja não tem ninguém, eu já vi, já vasculhei, tem nada, meu Deus do céu, né, não dá certo, assim não vai. Né? Não, palavras de derrota não podem fazer parte da sua vida. Você está me entendendo? Amém ou não? Então, não é possível falar de derrota e querer vitória. Não é possível. Não é possível falar de fracasso e querer sucesso. Eu vou abrir essa empresa, mas não sei não o que vai dar dessa empresa. Já declarou a derrota. Não vai ter sucesso se você está declarando fracasso. Não é possível falar de morte e ter vida. Às vezes a gente é acometido com alguma enfermidade. Logo, muitos que não sabem o poder da palavra começam a falar, ih, fulano tal morreu disso aqui. Meu Deus do céu. Agora eu quero ver como é que vai ser. Aí entra lá no Google, como morrer com a doença que eu estou. Já vai lá procurar, né, essa doença. Quantas pessoas mata por dia? Vai lá, nossa, por dia. Quem sabe sou eu amanhã, aleluia. Já fica vendo, falando. Como ter vida se você só fala de morte? Como sair da depressão se você só fala de depressão? Como sair da ansiedade se você só fala de ansiedade? Como sair do medo se você só fala de medo? Não tem como. Então, a boca fala do que o coração está cheio. E a palavra de Deus diz que cada palavra que sai da nossa boca está saindo para ter um fruto. Vai produzir fruto. E você que vai escolher que fruto vai comer. Eu quero ler alguns textos com você. Tá? E o texto primeiro que eu quero ler é Provérbios 12, verso 14. Que diz assim, cada um se farta do bem ou de bem pelo fruto da sua boca. Diga aleluia. Porque eu quero começar falando de coisa boa. Então eu quero começar dizendo que você se farta de coisas boas. Amém ou não? Mas é do fruto da sua boca. Preste atenção no texto. O outro texto que eu quero ressaltar com você é o capítulo 13, verso 2. Ó, do fruto da boca o homem comerá o bem. Amém ou não, irmãos? Do fruto da boca o homem comerá o bem. Então fale isso, declare essas coisas. E ainda, Provérbios 18, verso 20 e 21, que eu quero ressaltar mais. Que diz assim, ó, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Você nunca se pegou assim falando, estou meio triste, rapaz. Estou meio triste, não sei por que eu estou triste. Não sei por que, sabe, parece que tem um negócio aqui em mim, está apertando. O que você está falando? Do fruto da boca, o coração se enche. É do fruto da boca que o coração se enche. É do fruto da boca que o coração se farta. O coração se alimenta. Às vezes seu coração está angustiado. Seu coração está com medo. Seu coração está, sabe, assim, ansioso com alguma coisa. O que você está falando? Observe o que está saindo da sua boca. Porque da boca produz para encher o coração. E ainda, olha só a continuação do texto. A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu não vou falar para você mostrar a língua e falar ao mesmo tempo.
Porque senão seria mais ou menos assim, ó. Né? Você ia falar assim, mas não precisa, deixa que só eu pago esse mico aqui, tá? Você vai comer do que a sua língua produz. Sabe? Estamos vivendo tempo difícil, financeiro, no Brasil, no mundo inteiro, tá aí, né? Situações, tem alguns países em destaque, mas outros como o nosso, né? Tá aí com problema. Mas é isso que você vai falar? É isso que você vai falar? Ah, mas estão roubando, isso e aquilo. Você vai ver em janeiro como que é roubo mesmo do governo. Você vai ver em janeiro que na hora que passar na sua maquininha o Pix já é retido na fonte, nem vai para sua conta. Ó, você que tem empresa, você arrumou um sócio em janeiro, você ganhou um sócio novo. Que nem vai esperar você pagar ele, vai receber antes de você mesmo. Já está tudo pronto, está programado. Na hora que você receber o Pix, já é descontado. Do seu dinheiro. Ah, mas o fulano que passou um Pix para eu pagar um negócio. Não interessa. Não interessa. Vai sair da sua conta. Porcentagem. Você está entendendo? Aí é dessas coisas que você vai falar. Meu Deus, ora para entrar muitos Pix na sua conta. Profetiza na vida, irmão. Vai entrar muitos Pix na minha conta. E eu vou pagar o imposto. E não vou nem sentir falta desse dinheiro. Amém ou não? Eu estava vendo o velho da van. Ele paga milhões, bilhões de reais de imposto. Mas vê se ele para de abrir loja. Vê se ele não para. Abriu, acho que a 197 agora. A loja, a van 197. Porque, irmãos, não tem problema pagar imposto. O duro é se a gente só ganhar o dinheiro de pagar imposto. Entendeu? Você não gostaria de pagar R$1 milhão de imposto todo mês? Eu vou falar, eu gostaria. É um sinal de que eu ganhei, no mínimo, R$5 milhões de lucro. Se eu pagar R$1 milhão. Você está entendendo? Então, assim é. Não, eu vou arrumar um emprego que não passa de 5 mil, porque aí 5 mil não paga imposto. Bom, cada um come do que sai da boca. Você vai comer do que sai da sua boca. Mas preste atenção no que você está falando. Sabe, hoje eu estou aqui para nos alertar. Nos alertar o que nós estamos dizendo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde. Ah, eu estou sentindo um negócio aqui. Meu Deus, eu fiquei sabendo que quem sente esse tipo de coisa, né, é aquele câncer que come por dentro e já sai comendo de dentro para fora. Fica só o olho assim para a pessoa, igual o peixe assim quando... Não é nada, é só gases que você tem. Gases, você precisa só tomar, sabe, um burrito no tereré, vai dar certo, vai resolver a sua vida. Mas você está ali. Aconteceu essa semana, uma experiência, né? A discipuladora Amanda e o discipulador Fernando fizeram uma brincadeira com a filha deles, a Fernanda. Se você acompanha eles ali na rede social, eles fizeram aquele do verme na barriga da criança. Judiaram de um monte de criança, irmãos. A Fernanda, né, que foi quem passou por essa pegadinha dos pais aí, foi lá e pelo celular disse que ia fazer o ultrassom, que é um aplicativo novo. Aí fez um ultrassom na barriga da Fernanda e mostrou na tela da televisão, irmãos. Sabe, o estômago dela com um corozão lá dentro, assim, sabe? Aí ela, mãe, meu Deus! Aí ela passou o dia inteiro com dor de barriga. Tinha dor de barriga? Não tinha. Mas aquela brincadeira fez com que ela imaginasse que aquele verme estava... Aí ela falava, está se mexendo, está se mexendo. Mãe, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Você está entendendo? Então, assim, o jeito que a minha mente, ela produz, se eu ficar produzindo coisas negativas ao meu respeito, doença, enfermidade, é inevitável que aquilo vai se tornar, sabe... O pessoal fala psicossomático. É real isso. Mas também é bíblico. Do fruto da sua boca, o seu coração vai se encher. Do fruto da sua boca, você vai comer. Então fale coisas boas ao seu respeito. Amém ou não?
Fale coisas boas, declare sobre as suas finanças. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou zilionário, dá conta, eu dou conta de pagar as coisas. E assim vai. Ah, mas eu não estou vendo, mas declare. Ah, mas não está acontecendo, mas declare. Fale. Você inevitavelmente se tornará aquilo que está declarando. Por isso, é tão importante disciplinar para falar em vitória. Você tem que se disciplinar para falar em vitória. Tem que declarar continuamente, eu sou abençoado. Você fala todo dia que você é abençoado, amém ou não? Você fala ou não? Tem que falar. Você tem que acordar falando, eu sou altamente favorecido, profundamente amado, grandemente abençoado. E se tem alguma coisa boa para acontecer com alguém na face da terra, você vai falar o quê? É comigo. É comigo. Você tem que falar essas coisas. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou amado. Essas coisas. Porque as bênçãos te alcançam assim. Você tem que falar, as bênçãos correm atrás de mim, não sou eu que corro atrás da bênção, não. Os clientes correm atrás de mim, não sou eu que corro atrás do cliente. E assim vai. Irmão, nós sabemos que em tempos de luta, dificuldade, eles chegam na nossa vida. Mas nesses momentos, se você parar para reclamar do problema, murmurar da dificuldade, ou se levantar para declarar derrota, é o que você vai comer. Mas se no momento da dificuldade você se levanta e declara, obrigado, Pai, porque o Senhor está comigo lutando as minhas guerras. O Senhor está comigo batalhando as minhas batalhas. Se no momento da dificuldade você falar, tudo coopera para o meu bem. Eu não sei como que isso vai cooperar, mas tudo nessa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, vai cooperar para mim. Se você se levantar para declarar, eu sou aquele que sou conduzido em triunfo. Eu ando de glória em glória, de vitória em vitória. Essas coisas você tem que declarar. Sabe, irmão, se você está enfrentando uma depressão, você tem que se levantar e declarar, eu não sou assim. Eu sou sarado, eu sou curado, sou cheio de vida, eu tenho vontade de viver, eu tenho alegria, eu tenho sonhos, eu tenho futuro, eu tenho esperança. Tudo isso eu tenho em Jesus Cristo. É isso que você tem que declarar. Eu estou feliz, eu sou feliz, eu tenho um futuro brilhante, eu tenho vida abundante. Às vezes você precisa sonhar também. E sonhar é importante. Sonhar é fundamental. Mas aí, às vezes, você começa a sonhar e você fala, puxa vida, não, mas esse sonho é grande demais para mim. Não, isso aí é muita coisa para mim. Mas você tem que declarar, na hora que você for atacado com esses pensamentos, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. As portas vão se abrindo, você está entendendo? Quando você vai declarando, as oportunidades vão aparecendo, as conexões vão chegando na sua vida, as pessoas certas vão sendo colocadas na sua direção, elas vão vindo, novas amizades vão nascendo, relacionamentos, sabe, vão mudando, para te abençoar, para escrever uma nova história na sua vida. Amém ou não, irmãos? Isso aqui é a introdução do que eu quero te dizer, porque se você não se vê como um vitorioso e não falar o que Deus fala a seu respeito, você vai comer do fruto ruim. Então, como está ali já antecipadamente a imagem, não era só quando eu falar agora, mas tá bom. Brincadeira, é assim mesmo. Primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa abençoar a si mesmo. Sabe, porque a sua boca abre para abençoar os outros. Você abençoa o fulano, abençoa o ciclano, né? Você gosta até alguns que vêm pedir bênção, né? Pede bênção, porque abençoar os outros a gente é acostumado. Mas você é acostumado a abençoar a si mesmo? Você precisa abençoar a si mesmo. A palavra de Deus diz o seguinte, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim
transmita graça aos que ouvem. Agora eu quero te perguntar, quando você fala, quem é a pessoa que mais ouve quando a sua boca fala? Você mesmo. É a pessoa, é Deus. A pessoa é você. Você fala, você ouve. Você ouve o que você fala o tempo todo. Se você fala, eu sou um desgraçado mesmo. Mas tem gente que fala. E aí? Ninguém quer isso para mim. O que vai acontecer? A boca tem que ser usada para abençoar a si. Mas abençoado com o quê? Com o seu poder? Não, com o que a Bíblia diz a meu respeito. Com o que a palavra diz a meu respeito. Então, normalmente, a gente aplica esse versículo aqui para falar para os outros. Mas quem se ouve é você quando você fala. O primeiro que escuta o que sai de sua boca é você. Então, você precisa falar aquilo que vai levantar. Você precisa falar aquilo que vai edificar. Você precisa falar aquilo que vai transmitir graça para si mesmo. Você acredita no que você fala? Eu sei disso. Ah, não, eu falei sem querer. Não, não. A boca fala que está cheio o coração. Não, mas escapou. Escapou nada, está aí dentro. Ah, mas foi uma coisa podre. É porque é podre aí dentro. É porque é podre aí dentro. Por isso que sai coisa podre de dentro de você. Que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que eu tenho que controlar o que eu falo. Porque quem decide se sai ou não sai, é você. Uma palavra que é lançada, já foi, não tem volta. Já foi lançada. Você tem que guardar o que tem aqui dentro. Ninguém é perfeito. Ninguém é excepcional, ninguém é igual a Jesus, né? Sem pecado. Por isso a gente tem que vigiar. Porque o primeiro que come do que sai da sua boca é você mesmo. Esse é o primeiro. Então abençoe a si mesmo. Irmãos, muitos pensamentos vêm na nossa mente constantemente. E você já ouviu falar isso aqui dezenas, talvez mais de uma dezena de vezes. Pensamentos não vão parar de vir na sua cabeça. É como um pássaro que pousa na sua cabeça. Ele pode até pousar, mas se você vai deixar ele fazer um ninho na sua cabeça, aí é com você. O passarinho pode até vir pousar, mas se ele vai morar aí, é outra coisa. O pensamento pode até vir, mas se ele vai morar aí é com você. Se vai surtir efeito, aí é com você. Porque o inimigo lança pensamentos. Ele lança. Mas nós escolhemos o que vamos verbalizar. Você nunca brigou com a sua esposa, eu sei. Glória a Deus, né, pela sua vida. Você nunca brigou com seu marido, glória a Deus. Você nunca brigou com seus filhos, glória a Deus, né? Mas eu já. Eu já briguei com a minha esposa, já briguei com meus filhos, já briguei com um monte de gente. E vem um monte de coisas na cabeça. A sogra. Estou quase para brigar de novo. Fica calma aí. Não quer ser exposta, se acalma. Irmãos, pensamento vem na cabeça. Agora, se você vai falar, é com você. Quantas vezes você não falou, vou mandar essa mulher vazar, você quer pregar para de mulher? Nada, rapaz. Então some. E aí? Se você vai falar, aí é com você. Porque o passarinho pode vir e pousar, mas vai fazer ninho? Aí é com você. Porque você vai comer do que a sua boca falar. Você vai comer. Você vai comer do que a sua boca declarar. Então, irmãos, nós temos que ter muita atenção com essas coisas. Muita mesmo. Sabe, se o Senhor deixa explícito na palavra, é instrução. É instrução para nós. Nós não podemos passar por cima desse ensinamento. Nós não podemos, sabe, ignorar isso aqui. Como eu estou te dizendo, o inimigo lança pensamentos, você tem pensamentos, porque você também tem uma parte, né?
aí do anjinho, né? E tem a outra parte, né? Então, tira uma lição para a sua vida. Não verbalize tudo que vem na sua cabeça. Ah, mas veio. Tá, você engole. Já ouviu falar em engolir sapo? Pois é, engole. Porque se você falar tudo o que você tem para falar para o seu filho, você mata ele de depressão. Se você falar tudo que você tem que falar para o seu pastor, você mata ele, mata você também. Se você falar tudo que tem que falar para o seu líder, para a sua esposa, para o seu marido, você acaba com tudo. Não, mas comigo é assim. Aqui eu falo mesmo, que aqui eu sou assim, eu sou não sei o quê. Então vai lá, coma das suas palavras. E aguenta o rojão. Aguenta o rojão. Porque depois que saiu da boca, mano, aí você sustenta. Você sabe que as pessoas são presas pelo que elas falam e fazem. Não porque elas pensam. É pelo que elas falam e fazem. Entende? É o que eu estou falando. Você, talvez, né, por pecador que já foi, agora você é santificado e lavado pelo sangue, talvez você já até pensou em matar alguém. Mas você não matou. Você nem verbalizou, graças a Deus, porque aí é ameaça. E você também pode ser preso por ameaça, atentado. Você também pode ser preso. Mas vem na sua cabeça, ó. Você decide. Você decide o que você vai fazer. Entende? Isso que é legal. Porque eu posso abraçar o pensamento negativo e fazer dele a minha história, ou eu posso refutar ele e falar, não, isso aqui não faz parte da minha vida, não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, em vez de falar sobre insegurança, sobre desqualificação a seu respeito, eu sou burro, eu não consigo. Não, fale sobre a palavra, o que você é, o que você pode, o que você tem. Sabe? Você tem que escolher declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que escolher declarar que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Nunca se ache inadequado para nada. É que você não viu a pastora Jaque cantando ontem a quadrilha para nós? Quantas vezes você cantou a quadrilha já, pastor, na vida? Nunca, mas ontem, olha só, parecia a maior quadrilheira que tinha, né? Tem irmãos que nunca nem dançaram, até hoje, não, fizeram alguma coisa ali ontem, mas... Isso você vai ter desafios na hora de liderar uma célula, na hora de assumir uma célula, na hora de assumir uma igreja, na hora de assumir um discipulado. Você não pode declarar, não, eu não dou conta, eu não posso, eu sou o menos, o menor, o pior, o coró do verme do cachorro do mendigo, né? É o que você vai comer. Entende? Então, há muitas situações que você fala, não, mas eu não vou falar porque eu não estou sentindo. Gente, a gente não fala o que está sentindo. A gente fala o que crê. Né? É eu sentir, por isso falei? É assim que a palavra de Deus instrui a gente? Senti, por isso falei. Não, é eu crer, por isso é que eu falei. É por isso. Então eu como fruto das minhas palavras. Tudo o que testemunho hoje, fala, o que eu falei, é de tempos que vão fazer eu viver algo depois. Você tem que entender, o fruto, ele não nasce instantaneamente. O que você está comendo hoje, você declarou ontem. O que você vai comer amanhã, é o que você declarou hoje. Porque o fruto não nasce instantaneamente. Você vai plantando, regando, colocando fé, colocando vida, colocando unção. E aí você vai colher mais para frente. Entende? É assim. Então, escuta o que o seu pastor está falando. Abençoe a si mesmo. Amém ou não? Fala uma palavra de bênção aí para si mesmo, em voz alta, para você ouvir. Não adianta ser em silêncio, é em voz alta. Fala aí alguma coisa. Fala, eu sou enriquecido em tudo, eu sou abençoado, eu sou livrado do mal, as bênçãos correm atrás de mim. Aleluia. Você é muito abençoado, amém ou não? Outra coisa que a gente precisa saber, coloca o próximo, número 2, que a língua é o leme. A língua é o leme. Veja bem, a palavra de Deus faz uma comparação. Eu botei um linguão ali, não é verdade? A palavra de Deus faz uma comparação entre a língua e o leme do navio. Né? Tiago 3, coloca para nós, 4 e 5, diz assim, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme,
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Você está vendo? Estava falando ontem na reunião de pastores, né, que como corpo, nós temos membros no corpo de todas as formas. Tem membros de 5 talentos, de 2 talentos, de 1 talento. Se fosse olhar para a língua tem vários talentos, né? Ela absorve sabor, é ela que verifica, né, o azedo, o amargo, o doce. A língua, ela tem capacidade de muitas funções, não é verdade? A fala e outras coisas mais. Mas tem parte no nosso corpo que tem poucas funções, mas tem uma função, porque todas as partes do corpo têm uma função, amém ou não, irmãos? Não tem nenhuma parte do corpo que não tenha função, todos são importantes, tá? E assim o corpo de Cristo também, todos são importantes, não tem ninguém que não é importante, tá? Mas o Senhor mandou a gente observar esse pequeno órgão, a língua, porque ela dirige o corpo inteiro. Como eu estava te falando aqui no primeiro tópico, tem pessoas que estão presas pelo que falaram. O corpo todo foi encarcerado pelo pequeno órgão que falou alguma coisa, que não devia, que ameaçou alguma coisa, né, que anunciou alguma coisa. Então, como um navio, né, coloca a próxima imagem, por favor. Embora o navio seja muito grande, né, embora ele tenha propulsores, embora ele tenha, né, ali motores, ou ele seja levado pelo vento, ele é dirigido por um pequeno leme, lá atrás, na popa. E é aquele leme que dirige, vai para o lado, vai para o outro, segue em frente, né, volta, e assim por diante. E a língua é assim também. O que você fala vai determinar a direção que você vai seguir. A boa notícia é que você controla o leme. Você é o capitão da sua vida. Você é o comandante do seu barco. É você que vai dirigir para onde que você vai. Então você pode controlar a sua língua e isso é maravilhoso. Você está falando em direção ao que você está querendo chegar hoje? Você está falando em direção aonde você quer alcançar hoje? Você está declarando a respeito do que você quer viver? Porque você é o comandante desse grande barco, o barco da sua vida. E você vai dar a direção. E a dica de Deus para nós é, diga o que eu digo. A dica de Deus para nós é essa. Fala o que eu falo de você. Repita o que eu disse a seu respeito. A dica de Deus para nós é essa. Entende? Então declare, a semente do justo é abençoada. Você está com problema com seus filhos, está dando nojo, está dando problema. Você vai e declara, a semente do justo é abençoada. Os meus filhos são abençoados. Eles são, sabe, um tesouro na vida da igreja, na minha vida e assim por diante. Se você está, né, com dificuldade com qualquer outra coisa, né, você tem que declarar. Declarar a respeito o que o Senhor diz. Então, não, mas isso é ilusão, pastor. Estou mentindo para mim mesmo, é forçação de barra. Não é não. Não é não. Apenas concorde com o que Deus diz a seu respeito. Deus falou errado a seu respeito? Quando você fala o que Deus disse a seu respeito, você está se iludindo? Quando você fala o que Deus declarou a seu respeito, você está mentindo? Quando você declara o que Deus falou que você está forçando a barra? Não. Você só está falando o que Ele disse. Da boca de Deus só saem verdades. Só saem decretos de vitória. Você tem que falar o que Ele fala. Então você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Deus diz que você foi feito da maneira assombrosa e maravilhosa pelas mãos dEle. Amém ou não? Você é uma obra-prima do céu e a Bíblia diz que você é coroado de graça e favor. Aleluia, olha que poderoso. O que a Bíblia diz mais? Que você já tem as janelas dos céus abertas sobre a sua cabeça. Já está aberta. Você vai receber bênção sem medida, que você não vai nem conseguir armazenar. Olha só, não é isso que a palavra de Deus diz? Então mantenha o leme na direção certa. Por isso que essa ilustração do navio, ela é muito importante. Você sabe, um navio desse carrega muita coisa valiosa. Mas se o capitão
levar ele em direção a um iceberg, acabou. Pode ter coisas preciosíssimas aqui, ó. É igual você. Olha, você carrega coisas preciosíssimas aí na sua vida. Você tem dons, você tem talentos, potencialidades, semente de grandeza. Salvação de muitas pessoas está aí dentro de você ainda hoje. Sabe, a transformação de muitas casas, muitas famílias, muitos casais, muitos homens vão ser abençoados através da sua vida. Você carrega poder liberado do céu aí na sua vida, mas cuidado onde o leme está levando. Cuidado. Você foi destinado, irmão, para deixar uma marca nessa geração. Você foi levantado, você e sua família foram levantados para um novo nível, para ser uma família referência nessa geração. Então usa a sua língua para abençoar. Então a questão hoje aqui para nós, irmãos, não é se você está equipado, se você é favorecido, ou se você não tem problemas. A questão aqui é, você está mantendo o leme em direção certa? A questão aqui é, você vai continuar falando de derrota ou vai começar a falar de vitória? Você vai começar a falar de abundância ou vai falar de escassez? Você vai começar a falar do favor ou vai continuar falando ainda da desgraça? É você que escolhe. Sua boca vai determinar se o navio vai cumprir o propósito ou não. Quem limita não são as circunstâncias, não são as pessoas, são as palavras. Sua boca é o leme. Quando você fala de vitória, você vai em direção à vitória. Quando você fala de suprimento, você vai em direção ao suprimento. Quando você fala de saúde, você vai em direção à saúde. Quando você fala de cura, você vai em direção à cura. Quando você fala de multiplicação, você vai em direção à multiplicação. É assim. Terceira coisa que eu quero te falar é que você precisa falar antes de ver. Mas pastor, é muito difícil isso, mas é assim que funciona. Com Deus, Ele não vai esperar você ver para falar. Com Deus, a fé é isso. É a certeza absoluta das coisas que não se veem. Isso é fé, né? Por isso que lá em Joel 3:10, a Bíblia fala: diga ao fraco, eu sou forte. Você está vendo? Quem vai dizer eu sou forte é o fraco. Muita gente, né, quando vai ver esse texto, fala assim, diga ao. Não é ao, é diga o. O fraco, ele fala, eu sou forte. Ele não está vendo, mas ele fala. Coloca ali no lugar de fraco, pobre. Diga ao pobre, eu sou rico. Diga ao enfermo, eu sou curado. Você está entendendo? Diga o derrotado, eu sou vitorioso. E assim vai. E assim vai. Você vai dizer o que a palavra diz. Você não pode viver pelo que vê, irmão. Você tem que viver pelo que você crê. Você precisa falar antes de ver exatamente isso que é fé, como eu estou te dizendo. Você não pode, primeiro, querer se sentir forte para falar que é forte. Não, o fraco está se sentindo fraco. Ele acha que é fraco, ele está vivendo como um fraco, mas ele diz, eu sou forte. Você está vendo? Então, algo bom está para acontecer na sua vida. Sabe por quê? Você está recebendo uma dose aqui de instrução poderosa. E aí a gente pode até cantar essa, pastora, né? Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui. O pessoal das cavernas cantavam assim. Né? Nós, lá na época, né, batistocêntrica, né, lá quando a gente ainda cantava o cantor cristão, e nós tínhamos a Bíblia escrita em pedras, nós cantávamos essa, né? Época que nós vínhamos de gravata, né, pastor Mídio? Aleluia, aquele bigodão, uma gravata, né, e uma voz imponente, e dizendo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Irmão, isso aqui não é autoajuda que nós estamos falando. Isso aqui não é um psicólogo te motivando, um coach. Eu estou lendo Bíblia. Eu estou lendo a voz de Deus ecoando dentro do seu espírito.
Eu não estou falando o que eu acho. Eu não estou falando técnicas. Eu não estou falando, sabe, positividade. Não. Estou falando a Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus anuncia essas coisas. Eu criei, por isso falei. Diga ao fraco, eu sou forte. Usa o leme do jeito certo. Sua língua é o leme. E ela está te levando para a bênção, eu profetizo em nome de Jesus. Tua língua está te levando para o crescimento, eu profetizo em nome de Jesus. Tua língua está te levando para a multiplicação, tua língua está te levando para a prosperidade, tua língua está te levando para a saúde, tua língua está te levando para o avanço, tua língua está te levando para o sucesso. Mas, infelizmente, muitos vão ouvir isso aqui ainda e vai continuar declarando derrota. Mas a palavra está sendo pregada. Você está ouvindo, e o sábio, quando ouve a voz do Senhor, ele para tudo para poder praticar. Praticar. Ou você está falando sobre o que não está dando certo, ou você está falando do que você quer que dá certo. Pô, o que não está dando certo, você não precisa nem falar, está todo mundo vendo já. Já está todo mundo vendo. Você está vendo, sua família está vendo, está todo mundo vendo. Mas o que vai dar certo, aí você tem que declarar. Aí tem que sair de sua boca. Ah, mas fulano é louco. Não tem problema. São um dos obstáculos que quem tem fé tem que vencer. Ser chamado de louco, ser chamado de fascista, ser chamado de, retrógrado, ser chamado de religioso, ser chamado de beato, ser chamado de antigo, não tem problema. São os obstáculos da fé. É assim mesmo. Mas a gente precisa, olhar para a vida de pessoas, porque eu te falei aqui, pontos importantes. Mas vamos olhar para pessoas, assim como nós. Jeremias, por exemplo, o profeta. Com relação a servir a Deus. Às vezes você está aí parado, estacionado, ou querendo parar, estacionar. Porque você está se sentindo, incapaz, improdutivo, está se sentindo desconectado. Eu tenho uma palavra para você. Porque Deus falou com Jeremias, certa ocasião. E no ponto de vida espiritual e ministério, Deus chamou Jeremias. Deus falou, Jeremias, olha, eu preciso de alguém. Quem que vai, Jeremias? Eu preciso de alguém para anunciar, eu preciso de alguém para pregar, eu preciso de alguém para falar. Eu não posso descer e fazer isso. Alguém tem que falar por mim. Alguém tem que abrir a boca por mim. Quem enviarei? Quem irá por nós? Interessante que, ele responde, mas o Senhor fala com ele. E aí ele fala assim, Senhor, mas tem um detalhe, eu sou muito pequeno, eu sou muito jovem, eu sou uma criança. Jeremias responde assim para Deus, eu sou apenas uma criança. Ele não era, mas ele se achava. E porque ele se achava, ele falava. Ele se achava imaturo, pequeno, infantil, desqualificado. Mas aí Deus fala com ele, Jeremias 1:7. Mas o Senhor me disse, aleluia, é tão bom quando o Senhor nos fala alguma coisa, né, irmãos? E a palavra de Deus diz assim, Jeremias escreveu, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, falarás. Você está vendo aqui? Quando você vai servir a Deus, liderar uma célula, cuidar de um assunto, um departamento, uma convocação, você vai fazer um projeto, um evangelismo, lembra disso aqui. Você não vai fazer algo seu. Você vai até as pessoas que o Senhor mandar, falar o que o Senhor te falou. Isso é muito simples. Você não tem que inventar nada no reino de Deus. Você não tem que ser original, aquele que gerou algo, aquele que inventou a roda evangélica nova dos anos, do século 21. Não, você tem que só falar o que Deus mandou você falar. Você tem que ir a quem Deus mandou você ir. É assim que funciona, irmãos. Então Deus falou para Jeremias que ele se tornaria um profeta. Se o Senhor declarou que ele ia ser um profeta, ele seria. Mas o que o Senhor declarou lá em 1 Pedro a meu e seu respeito? Que nós somos uma nação de sacerdotes.
Nós somos uma nação de reis. Você já é rei, sacerdote. Você não será chamado, você já foi chamado para ser rei, sacerdote. Então você tem que se posicionar assim, desse jeito. Jeremias era jovem, tinha medo, ele se sentia desqualificado, mas o Senhor fala com ele, olha só, não diga isso. Você pode até pensar, mas não fale. Você viu que o Senhor é claro aqui no texto? Não diga. Porque é o que sai da boca que tem poder. Não diga. O Senhor não falou, não pense essas coisas de si mesmo. Não fica pensando. Não, pensamento vem, é normal. O inimigo lança, acontece. Mas não diga. Não diga, eu não consigo. Não diga, eu não dou conta. Não diga, eu não posso. Não diga, não é para mim. Não diga, não é. Esse negócio não tem nada a ver comigo. Não diga. Na verdade, Deus estava falando aqui, ó. Cala a boca. Deus estava falando assim com Jeremias, mas com outra forma, né? Porque se Jeremias continuasse falando de forma negativa, ele nunca se tornaria aquilo que o Senhor chamou ele para ser. Nunca. Então, no verso 9, o texto diz assim, Jeremias 1:9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você está vendo que poderoso, irmãos? Então Deus estava dizendo, Jeremias, diga o que eu falo sobre você. Não diga o que você sente, não diga o que os especialistas falam, não diga o que os médicos declararam, não diga o que os exames falaram, diga o que eu falo sobre você. Fale o que eu falo sobre você. Com esse daqui, Deus foi ainda assim misericordioso, porque ele falou assim, ó, fala isso não. Deus falou assim com Jeremias, não fala isso não, fala outra coisa. Aí foi lá e tocou a boca dele. Mas teve outro episódio na Bíblia, que aí Deus já teve que ser mais, como estava assim, na iminência do acontecimento, Deus teve que ser mais pontual. Teve um outro, chamava Zacarias, o sacerdote Zacarias, é a quinta coisa que eu quero te falar, que Deus teve que fazer ele ficar mudo. Olha, com Jeremias, Deus falou assim, não fala mais isso. E hoje Deus está falando assim para nós, não fala mais isso. Com Zacarias não deu certo. Com Zacarias, eu acredito piamente que Zacarias era um homem de Deus, um sacerdote. Ele se tornou o pai do João Batista. Só para você ter ideia, o nome Zacarias significa Deus que lembra. Tá? Zacarias significa o Deus que lembra. A esposa dele, Isabel, o nome dela significa promessa de Deus. Isabel significa promessa de Deus. Viu, irmã Isabel? O nome da senhora significa promessa de Deus. E aí, o João Batista, João, significa Deus é gracioso. Então imagina comigo, esse casal deu à luz a um filho chamado João, Deus gracioso. Não é maravilhoso a gente começar o Novo Testamento assim? Com uma história dessa, o anjo Gabriel visitando Zacarias e falando para Zacarias, Zacarias, tem algo aqui nessa família. Algo vai acontecer e é poderoso demais, Zacarias. Porque Deus se lembra da aliança, da promessa que Ele fez. E Ele vai trazer algo novo, vai trazer graça sobre a terra. E aquela família representava isso. Então, quando o anjo Gabriel visitou Zacarias, o anjo falou assim, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aí, Kleber, falou para Zacarias também. O anjo desceu lá e falou para o pastor Luiz, falou para o Kleber, fala para você também. Tua oração foi ouvida. O Senhor ouve as nossas orações, irmãos. E aí o Senhor fala, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Mas o que aconteceu? Zacarias perguntou para o anjo. Zacarias falou assim, uai, como é que vai ser isso aí? Que jeito que vai ser isso aí? Fala a verdade, anjo. Será que é assim mesmo? Ele duvidou da palavra do anjo. Porque Isabel era estéril. Zacarias não tinha filho. Tudo indicava que ele não estava vendo o milagre, não estava vendo a situação boa, ele não estava vendo que ia dar certo. Então ele duvidou. E aí o anjo respondeu para ele, eu sou Gabriel, coloca Lucas, dali. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus.
eu fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia, ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, a partir daquele momento, Zacarias ficou mudo e não pôde falar até se cumprir a promessa. Sabe por quê? Porque se ele falasse, ele ia estragar a promessa. Na hora que ele fosse ter intimidade com a esposa dele, ele ia falar, vamos ter, mas você sabe que não vai dar certo. Vamos lá, mas ó, nós já tentamos quantas vezes, nunca foi, nunca deu certo. Aí o anjo falou, agora você vai ficar mudo, você não vai falar mais. A partir de agora você não fala mais. Porque tudo que ele falou era negativo. Então, a nossa fé, irmão, se expressa por meio de palavras. Não, Deus sabe que eu creio nele, então fala. Deus sabe que eu espero nele, então fala. Deus sabe que eu estou angustiado, então fala. Fala para você sair disso aí. Declara quem você é, longe da angústia. Então fala. Porque a nossa fé é expressa através das palavras. Deus queria que Zacarias, falasse da gravidez. Nossa, é isso mesmo, vai ser bênção, vai acontecer, esse menino vai vir. Olha aí, meu bem, nós recebemos a visita do anjo do Senhor. Mas como ele ia atrapalhar, Deus deixou ele mudo. Deus deixou ele mudo. Se nós não conseguimos concordar com a palavra de Deus, irmãos, às vezes é melhor você ficar quieto. Às vezes é melhor você não falar. Porque se for falar, fala para concordar com o que Deus está dizendo. Por isso que o amém é tão importante, sabe, irmãos? Às vezes você acha que a gente quer que fica falando amém aqui para a gente, deixar o negócio mais barulhento. Não, o amém tem a ver com o que você crê. Porque quando Deus está falando, você está falando amém, você está dizendo, eu acredito nisso aí. É isso aí que eu creio. Entende? Por isso que essa palavra faz toda a diferença para nós hoje. E também, é importante o que fala, o que eu declaro, porque tem a história de outra pessoa. Eu falei de Jeremias, eu falei de Zacarias, e agora eu quero falar de Abraão e Sara. Vocês lembram que Deus prometeu também para Abraão e Sara que eles teriam um filho. O problema é que ambos já eram idosos. Quando a promessa veio para Abraão, ele tinha 99 anos. 99 anos. Tem rapazes mais jovens que não dão conta mais, mas ele tinha 99 anos. E a Sara tinha 90. 90, tá bom? Então, quando Abraão recebe a promessa, porque às vezes é assim, Deus ele espera o impossível chegar, para ele falar, agora não dá mais, né? Então vamos lá. Agora vamos lá, porque agora você vai ver como é que é o impossível acontecer. Quando Deus prometeu, quando Deus falou, o Senhor falou, eu vou mudar o seu nome, Abraão. Porque só te falar da promessa não vai adiantar. Você precisa verbalizar a promessa. Por isso que Deus falou, olha, o seu nome é Abrão. E Abrão significa um pai exaltado. Muito bom, pai exaltado. Mas eu vou mudar o seu nome. Agora, a partir de agora, você vai chamar Abraão. E Abraão significa pai de multidões, pai de nações. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar o seu nome, você não vai falar que você é um pai exaltado. Você vai falar, eu sou um pai de multidões. E aí todo dia, a partir do dia que o Senhor mudou o nome de Abraão, quando alguém falava, ô fulano, como é que é seu nome? Ele falava, pai de multidões. E aí a mulher dele fazia comida, a Sara preparava lá o carneiro, preparava lá aquele alimento, tostava lá as coisas que precisava, falava, pai de multidões, vem almoçar. Pai de multidões, vem jantar. Pai de multidões, vem tomar banho. Não vou, nem fiz nada hoje. Era aquele negócio. Pai de multidões. Ela declarava, ele declarava. Quando ele falava o nome, ele falava. E era assim. E foram 3 meses com essa mudança de nome. Porque para nascer o menino foi 1 ano.
Então foram 3 meses declarando: eu sou pai de multidões, 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 pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Ele ia ter intimidade com ela, ele falava: Abraão, você é maravilhoso, pai de multidões. E aí, ela engravidou. Ela engravidou. O que será que fez ela engravidar? A declaração. Só que Deus não mudou só o nome dele para tirar de pai exaltado para pai de multidões. Mudou o nome dela também. Porque o nome da esposa era Sara. O nome Sara tinha o seu significado. Só que Deus pegou o nome Sara e transformou, porque Deus queria também que ela se visse diferente. Deus pegou o nome Sara, que significava... O que significava mesmo? Não lembro. Não lembro. Mas mudou para Sarai. Quer dizer, Sarai. Desculpa, era Sarai. Mudou para Sara. Sara significa princesa. Princesa exaltada. Significa princesa, que é aquela que é colocada, né, para cima, escolhida, favorecida, abençoada. Você está entendendo? Porque na época dela, quem não tinha um filho era desprezado, era deixado de lado, era refugado, era, né, condenado. Então, quando Deus muda o nome dela para princesa, exaltada, abençoada, importante, é a mesma coisa. É o marido dela falando: você é princesa, você é valorizada, você é exaltada, você é importante, você é abençoada. E todo dia eles declaravam aquilo. Então imagina, ele falava: você é abençoada, é princesa, é favorecida. E aí ela falava: você é pai de multidões. Olha, o que vai virar um negócio desse? Vai vir um menino. E veio. Então Deus colocou a juventude na boca deles. Deus colocou o vigor na boca deles. Deus colocou a mudança na boca deles. Assim como Ele está colocando na sua agora. Eu quero finalizar então dizendo o seguinte. Estou quase acabando, irmãos. A sua boca determina o seu destino. Sua boca determina se vai ter vitória ou derrota. A vitória está perto de você, irmãos. Por quê? Porque ela está na sua língua. Você tem que declarar, não o que você acha, não o que, sabe, o que você viu no slogan do Instagram. Não, você tem que declarar o que Deus declara a seu respeito. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Então, as suas palavras, elas são o leme que dirige sua vida. Você controla o leme. Você escolhe a direção. Então, fala de vitória. Fale de abundância. Fale de favor. Fale de bênção. Fale o que Deus diz sobre você. Fale acima das circunstâncias. Fale antes de ver. Antes de ver, você fala. Fale constantemente. Faça disso um estilo de vida, você vai ver. Que a fé, ela se expressa no meio das palavras. As palavras vão dar vida à sua fé. Quando você fala, você está profetizando o futuro. Escute isso aqui. Quando você fala, você está profetizando o futuro. Quando você fala, você está profetizando o futuro. Quando você fala, você está profetizando o futuro. Profetize o futuro. Profetize o que você quer ver. Profetize como vai ser. Tua casa, seu casamento, suas finanças, a vida com seus filhos. Profetize como é que vai ser a sua empresa. Profetize sua célula, seu discipulado, sua igreja. Que a sua boca seja um instrumento de Deus, um instrumento de bênção. Para você e para todos aqueles que estão ao seu redor. Você pode ficar em pé no seu lugar? A vitória está perto de você. Vamos praticar? Vamos ou não vamos? Tem como colocar uma música aí para nós, não? Vamos falar aqui de uma música, né? Eu não vou escolher não, escolhe aí. Mas primeiro, você vai fazer duas coisas. Primeiro, vai tocar a música ali, você vai falar de si mesmo. Você vai abençoar a si mesmo. Não importa aí quem está do seu lado agora. Não importa. Você vai falar coisas que a palavra de Deus diz sobre você. Você vai levantar a sua voz para isso.
Você vai dizer que você é abençoado, você vai dizer que você é amado, você vai dizer que você é guiado, que você é próspero. Amém ou não, irmãos? Então vamos fazer isso. Levanta a música aí, por favor. Senhor, nós declaramos nessa manhã poderosa, a sua palavra diz a nosso respeito, que nós somos abençoados, nós somos saudáveis, nós somos sãos em todos os aspectos, nós somos felizes, nós somos prósperos. O que nós somos, ó Deus, é o que a sua palavra diz, que as bênçãos do Senhor nos acompanham, a bondade e a misericórdia nos alcançam, eu sou perdoado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, nós somos alvo do seu grande amor, e tudo o que o Senhor preparou para nós vai acontecer, todas as coisas cooperam para o nosso bem, Pai, de uma forma ou de outra, tudo vai cooperar para o nosso bem, nós somos gerados, formados à imagem e semelhança do Senhor, gerados de uma maneira maravilhosa e assombrosa. Pai, nós declaramos, nós somos guardados, protegidos, nós temos a sua presença, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, nós insistimos em declarar quem nós somos, nós profetizamos sobre nós mesmos, porque é isso que viveremos, comeremos do fruto da nossa língua, da nossa boca, nós somos abençoados, em nome de Jesus, aleluia. Agora você vai abençoar alguém, tá bom? Mas eu quero te fazer um desafio, procure alguém que você nunca falou palavras de bênção aí, sai do seu lugar, deixa a música rolar, pode sair aí, procura alguém, você nunca falou aí com ele, nunca orou com essa pessoa, você vai falar algumas palavras e o irmão também vai falar algumas palavras para você, amém? Vamos lá, escolha aí um irmão, uma irmã e fale, declare sobre ele, um de cada vez, abençoe, você é profeta, profetize o futuro desse irmão, profetize o futuro da vida desse querido irmão, profetize as bênçãos do Senhor sobre ele, diga que o Senhor está com ele, que o Senhor está acampado ao redor dele, que o Senhor está livrando ele do mal, está livrando ele das artimanhas de Satanás, que o Senhor está com ele em todo o tempo. Declare, você é saudável, você é feliz, você é amado, você é abençoado, você é próspero, você é cheio de vida, cheio de vigor, você não tem enfermidade, você é vivo, você tem unção, você é cheio de unção, você é multiplicador, você é abençoador, sua boca é um poço de bênçãos, aleluia. Senhor, nós encerramos essa palavra declarando que nós somos instrumentos de bênção. E a nossa língua foi gerada para declarar o que cremos. Nós profetizamos o nosso futuro. Nosso futuro é brilhante. Nosso futuro é abençoado. Nosso futuro é incrível. Porque está baseado no que o Senhor diz ao nosso respeito. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, querido irmão? Deus abençoe, se você puder, procura seu pai, dá um abraço, né? Manda uma ligação, manda uma mensagem, dá um jeito, tá? E os pais, Deus abençoe você com sua família também, em nome de Jesus.